Cara, é muito chato ter que admitir, mas eu errei. E vocês estavam certas. Alguns meses atrás eu postei esse vídeo aqui que fala sobre a Solana. E muitas pessoas acabaram discordando de mim nos comentários. Embora no vídeo eu tenha reconhecido o potencial da Solana, eu concluo o vídeo mostrando que eu não estava mais investindo neles porque eu tinha me decepcionado um pouco e ela está valendo simplesmente perto dos 80 bilhões de dólares logo quando eu falei que não estava mais investindo. Tô pedindo pra apanhar na internet também, né? Como pedido de desculpas e como prova da minha humildade, eu vim aqui fazer um novo review, analisar de novo a situação da Solana e mostrar pra vocês que realmente eu estava errado. A Solana dispensa apresentações, não é mesmo? Ela é uma criptomoeda de primeira camada que possui suporte a contratos inteligentes e que foca em ter uma escalabilidade muito alta, o que significa que ela é uma rede muito eficiente, que consegue lidar com muitas pessoas usando ela ao mesmo tempo, fazendo várias transações ali o tempo todo. Então ela consegue realizar essas transações de maneira muito rápida, é praticamente instantânea e, além disso, elas são muito baratas. Geralmente custa menos do que 1 centavo. Se você usar alguma solução como, por exemplo, a Solana VM, que eu falei no último vídeo do canal, inclusive você pode pagar menos de taxa utilizando essa rede. Então realmente é uma coisa muito absurda em termos de usabilidade. Ela ganhou muita relevância ali em 2021, depois que ela recebeu um suporte muito grande de grandes venture capitals no mercado. Eles levantaram mais de 300 milhões, inclusive de alguns membros que hoje em dia são mal falados, que são FTX e Alameda Research. Naquela época, ninguém sabia que elas eram fraudulentas, provavelmente até o pessoal da Solana não tinha essa noção, pelo menos eu espero que esse seja o caso, e eles acabaram tendo um crescimento muito rápido, era muito dinheiro sendo investido ali dentro, sendo investido no ecossistema, inclusive com a Alameda Research e a FTX criando e financiando pessoalmente vários projetos que inclusive morreram depois que a FTX acabou caindo por terra. Naquela época o ecossistema de DeFi, principalmente o ecossistema de NFTs dela, estava bombando monstruosamente e ela estava no pico da sua relevância. Mas, como vocês sabem, a história não continuou feliz durante muito tempo. Em 2022 a gente teve a queda da Three Arrows Capital, de várias outras partes do mercado e posteriormente da FTX e da Alameda Research também. O que significa que a Solana, que estava profundamente atrelada, né, a essas empresas, acabou sofrendo um pouco, tanto em tokens SOL, que estavam sob custódia dessas empresas e que precisaram ser vendidas por causa do processo de falência, quanto porque o nome deles estava relacionado ali com um grande problemão no mercado, sem contar que a gente já estava no meio de um bear market que estava bem violento para todas as criptomoedas e a gente ainda teve uma situação especialmente desconfortável para o ecossistema da Solana, que era muito popular entre NFTs e que viu o mercado no geral de NFTs simplesmente deixando de existir naquele momento. Ninguém falava de NFT e, obras de NFT que valiam centenas de milhões de dólares naquele momento valiam nada. Então tava definhado ali o ecossistema dela. Essa situação agora é completamente diferente. De 2023 para cá, principalmente do finalzinho de 2023 para cá, a Solana fez um turnaround monstruoso. Ela cresceu violentamente, tanto em valor de mercado, em preço unitário, em relevância e inclusive em ecossistema. Eles mudaram completamente e acabou virando uma coisa muito mais interessante do que estava alguns meses antes dessa virada toda, né? E como é que eles fizeram isso? Para começar, eles abriram muitas portas ali para desenvolvedores entrarem, inclusive com vários incentivos e eventos incentivando, né, a construir dentro ali da Solana. E eles conseguiram fazer isso de maneira muito bem sucedida. A gente teve alguns hackathons que aconteceram ali em 2023 e eles simplesmente bateram recorde de inscrições. Sem contar que a gente tem atualmente com uma estimativa ali de cerca de 3.300 desenvolvedores ativos trabalhando diretamente ou indiretamente no ecossistema da Solana e a gente tem cerca de 350 projetos ativos. Se a gente for lá no DeFi Llama, ele vai mostrar pra gente que tem cerca de 150 mais ou menos dApps do ecossistema DeFi, mas a gente ainda tem vários outros que tanto estão fora disso
quanto estão enquadrados em NFTs, que voltaram a ter relevância, quanto em projetos que ainda não foram lançados. Então, a gente realmente está falando de um crescimento nesse ecossistema muito grande. Esses projetos estão, inclusive, com cerca de 4,8 bilhões de dólares em valor total trancado ali, muito alto, maior do que as maiores empresas aqui do Brasil, algumas delas, no caso. Todo dia o volume dela ultrapassa 1 bilhão de dólares, mentira, não ultrapassa, mas ele está sempre entre 800 milhões de dólares e 1,2, 1,3, e uma capitalização de mercado das stablecoins que estão disponíveis no ecossistema da Solana, né? Então a gente está falando, por exemplo, sei lá, se a gente está falando de USDT, a gente não está falando da capitalização de mercado inteira, e sim da parte que está dentro da Solana. Juntando todas as stablecoins, isso soma mais de 3,5 bilhões de dólares. Um ecossistema muito absurdo, com muitos projetos interessantes, e inclusive eu mesmo estou investindo em vários deles. No último vídeo que eu postei aqui no canal, eu investi em um projeto que está fazendo pré-venda lá da Solana. Estou investindo em alguns outros projetos que eu disponibilizei na CAD Out-Season, que é a minha carteira recomendada, por dizer assim, que é um e-book que eu escrevi com uma carteira que eu estou usando para investir, né, com toda a minha alocação, com todo o meu racional e com toda a explicação da minha estratégia. Se você quer ter acesso a esse material, são quase 100 páginas, então realmente é um material muito interessante, você pode ter ele de maneira 100% gratuita por enquanto. Como é a primeira edição, eu estou disponibilizando aqui de graça para vocês. É só você me chamar no meu número, que eu estou deixando aqui na descrição e no comentário fixado, lá no WhatsApp. Você salva ali o meu contato como Arthurzão Lindão das criptomoedas, e aí você me chama e eu vou enviar esse e-book para você. A única condição para você receber ele é que você tem que criar uma conta na BingX no meu link, mas é uma coisa muito simples, muito fácil e é gratuita para um e-book que eu estou planejando vender ali por pelo menos uns R$100 mensais, porque é uma edição mensal, né, da minha carteira pessoal que eu estou investindo. Enfim, lá tem vários projetos da Solana, tem vários projetos diferentes e é isso. A gente tem muitos projetos interessantes dentro do ecossistema da Solana atualmente e para mim isso aí é a grande chave dessa virada, né, que a Solana deu. Eles conseguiram fazer algo que eu digo em todo vídeo que eu falo sobre Layer 1, em toda análise que eu faço, que a grande chave para a gente ter um grande crescimento em questão de valor de mercado e relevância dessas criptomoedas é eles conseguirem atrair uma comunidade grande de desenvolvedores interessados em participar e que tem projetos sendo lançados ali e que conseguem ser uma coisa coesa e funcional, uma coisa que realmente você pode utilizar e que vai ter uma funcionalidade interessante, assim como é na Ethereum, assim como atualmente é na BNB Chain, né, na Binance Smart Chain, e como está se tornando agora na Solana. Então, meus parabéns para os desenvolvedores da Solana, eu estava completamente errado. Entretanto, agora a Solana já está gigantesca, né? Ela já não tem muito de onde tomar a fatia de mercado, ela já não tem muito upside assim. Então, será que realmente vale a pena investir nela, mesmo ela realmente tendo conquistado todo esse sucesso que ela conquistou até agora? Bem, por experiência, é bem raro a gente ter esse efeito de rede assim, morrendo, sem que tenha um motivo muito bem justificado para isso, como foi o caso de 2022. A gente estava em pleno bear market, houve um caos coletivo no mercado cripto e o ecossistema acabou ficando para titia. Não só ele, como ecossistemas de várias outras criptomoedas também. Nesse caso, a gente está prestes a entrar em uma out-season, na minha visão. A gente está nem na metade do caminho até chegar no topo do bull market, que geralmente acontece 1 ano e meio depois do halving acontecer. Então, não tem exatamente muito motivo para esse efeito de rede que foi construído ali dentro ser quebrado. Então, na minha visão, a maior chance é que esse ecossistema continue se desenvolvendo sim nos próximos meses. Inclusive, com tantos apps de DeFi, tantos protocolos, tantas memecoins que estão sendo lançadas, a minha impressão é que eles estão conseguindo sim tirar uma fatia de mercado relevante da BSC. A Binance Smart Chain, né, é a blockchain mais popular hoje em dia para
projetos novos serem lançados. Ele teve um crescimento muito grande, claro, apoiado, né, pela Binance, mas a gente está falando de uma blockchain que é muito interessante para as pessoas utilizarem e que, se a Solana conseguir realmente roubar essa fatia de mercado dela, aí esquece, ela vai superar muito o BNB Chain, provavelmente a BNB Chain vai perder bastante relevância, e aí a gente está falando da Solana se tornar competidora direta da Ethereum, né? Um jogo completamente diferente. E falando em Ethereum, tem outro fator aqui interessante. A gente teve a aprovação não só do ETF Spot de Bitcoin, que por muitos anos pareceu uma coisa praticamente impossível de ser alcançada, como pouquíssimos meses depois a gente teve uma aprovação de um ETF Spot de Ethereum, uma altcoin, sendo que quando houve a aprovação de Bitcoin alguns meses atrás, houve inclusive uma carta do Senado americano solicitando ao SEC que não aprovassem um ETF de Ethereum, e mesmo assim eles o fizeram. A expectativa que as pessoas estão criando agora é que a Solana consiga ter o seu próprio ETF Spot dentro da Bolsa de Valores americana, e se isso acontecer, aí a gente está falando de uma loucura no mercado de criptomoedas. Eu não consigo nem imaginar o tanto que a Solana subiria num caso desses. O Bitcoin e a Ethereum se beneficiaram muito. Semana passada a Ethereum subiu 30% em uma semana só por causa disso, e não foi porque o resto do mercado estava subindo, não, foi ela praticamente sozinha reagindo a essas notícias, teve essa valorização. Então a gente pode estar vendo aí uma coisa muito mais interessante para a Solana. E, inclusive, se esse caso fosse alguns meses atrás, eu ia falar que você está maluco de propor que pode ser que tenha um ETF Spot de Sol, mas agora a gente está numa situação diferente. O fato de que houve essa aprovação de uma altcoin tão rápido, sendo que existiam muitas pessoas interessadas que não tivesse nem ETF Spot de Bitcoin, me faz pensar que pode ser que a SEC esteja começando a pensar duas vezes sobre esse tema. Mas ainda assim, eu preciso falar que existe uma dificuldade para isso acontecer. A SEC estava classificando a própria Solana como um valor mobiliário irregular até pouquíssimo tempo atrás. Menos de um ano atrás, eles estavam falando aos quatro ventos que várias outras altcoins, inclusive a Solana, eram valores mobiliários irregulares e que eles, se pudessem, eles iam matar todo mundo ali do... Tá, eles não falaram isso, mas enfim. Eles não estavam favoráveis ao ETF Spot de Solana naquele momento. E além disso, o ETF Spot de Bitcoin foi justificado em várias vezes que ele veio porque já havia um ETF de futuros de Bitcoin, e inclusive havia um mecanismo de futuros na Bolsa de Valores de Chicago, na CME. A Ethereum também tinha esses produtos de futuros lá na CME, e pode ser que essa presença já na Bolsa de Valores americana anterior pode ter facilitado um pouco o processo. De qualquer modo, a Solana e as outras criptomoedas no mercado não têm esse status ainda, né? Eles não têm um produto de futuros oficial no mercado americano, então pode ser que seja um pouco forçar a barra demais, afinal de contas a gente está falando de um projeto que vai entrar de uma vez ali tendo um ETF Spot, sendo que houve uma progressão para outros projetos muito maiores que foram Bitcoin e Ethereum. Então, eu não consigo dizer de maneira nenhuma para vocês hoje em dia que Solana é uma criptomoeda que não pode ter um bom desempenho. Se o ecossistema da Solana continuar se desenvolvendo no ritmo que ela está conseguindo se desenvolver, aí realmente a gente está falando de lua. Se vocês estão interessados inclusive no ecossistema da Solana e vocês gostaram da ideia de ver as criptomoedas que eu investi, provavelmente você já salvou o meu número como Arthur Lindão das criptomoedas aí no meu celular e me chamou, no seu celular na verdade me chamou, mas você provavelmente também vai gostar de outros projetos da própria Solana, como é o caso da Solana VM, que eu falei nesse vídeo aqui, que permite inclusive a adoção de mais projetos pela Solana, ou é o contrário, né? A adoção da Solana por mais projetos. Clica nesse vídeo aqui que você vai aprender mais sobre a Solana VM.